Eu vou recapitular o capítulo 1, tá bom? Eu vou dar uma resumida no capítulo 1, porque ontem ainda até começou legal, mas depois eu acabei que corri para acabar logo. Então, eu vou dar uma resumida novamente no capítulo 1. Eu acho que eu vou até tentar começar de novo, tá bom? Tentar, eu diria, recomeçar. Deixa eu arrumar minhas bagunças aqui, peraí. Tem maior bagunça aqui nessa mesa, vocês não têm noção. Todo dia eu faço um monte de bagunça. É um monte de bíblia, tem 3 bíblias aqui, tem caderno, tem harpa, tem água, tem um copo de coca que eu comecei a tomar e não terminei. Tem muita coisa aqui. Só olha pra mim. Isso, começa que eu não tava ontem, perdi tudo. Baguncei. Imagina Moisés com 6 milhões no deserto. Eu entendo perfeitamente Moisés. Ele deu uma cajadada na pedra pra não dar com cajadada na cabeça de alguém. Te entendo. Não te julgo, Moisés. Nem tinha visto essa pergunta do Wilson sobre ter sido 13 votos. Foram 13 votos. A água santa não pode faltar. Vocês dão risada, né? Gente do céu. Vai, eu vou orar. E nós vamos meditar na palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te agradecer e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas, tem compaixão, meu Pai, de cada um de nós. Estende as suas mãos poderosas e santas sobre a vida de cada um que aqui está, daqueles que já passaram por aqui e daqueles que ainda vão chegar, Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada família aqui representada, cada lar aqui representado, suprindo as necessidades de cada um conforme a tua grandeza e a tua infinita misericórdia, Senhor. Pai, eu quero apresentar a minha vida nas tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor sabe o quanto eu tenho me dedicado, o quão pequena eu me sinto, Senhor Deus, muitas vezes diante de um trabalho tão grandioso e tão maravilhoso quanto esse, que é pregar a tua palavra. Mas eu te peço mais uma vez, Senhor, que o teu Espírito venha conduzir e dirigir a minha vida, que todo conhecimento humano, que toda sabedoria humana venha cair por terra, Senhor Deus, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, que o Senhor venha pôr palavras sábias na minha boca, que o Senhor venha guardar o meu coração, Senhor, e que saia da minha boca somente aquilo que for para edificação. Aquilo que não for, Senhor Deus, não permita, Senhor Deus, que eu fale. Aquilo que não for para edificar a vida do meu irmão, não permita que saia da minha boca, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a guardar a nossa língua, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a pensarmos 2 vezes antes de falar ou antes de escrever. Em nome de Jesus, meu Pai, eu creio, nós cremos na Tua Palavra e que nessa noite ela venha alcançar os nossos corações de uma forma sobrenatural, Senhor. Que nessa noite ela venha nos ajudar e mais além, Senhor Deus. Que nós venhamos, meu Pai, estar mais próximos de Ti, Senhor Deus, pelo poder da Tua Palavra. E se o Senhor, meu Pai, quiser curar, se o Senhor quiser libertar, se o Senhor quiser avivar, se o Senhor quiser transformar, se o Senhor quiser salvar, Senhor Deus, pelo poder da Tua Palavra, o Senhor tem liberdade neste lugar, Senhor. Aleluia, a palavra é tua, o Espírito é teu, a direção é tua, é tudo teu, Senhor. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor Deus, conforme a tua vontade, como o Senhor disse que usaria, Senhor.
que haja liberdade, que haja intrepidez, que haja ousadia, e o teu nome, Senhor Deus, ele vai continuar sendo glorificado, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e desde já eu te agradeço. Amém. Amém, gente. Eu vou dar uma resumida no que nós vimos ontem, tá bom? Carta. Eu já ia falar carta do apóstolo Paulo. Mas não é carta do apóstolo Paulo. Fabiano Pai Senhor. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Tá tão no automático, né? Gente, vocês dão risada, né? Carta aos Hebreus. O autor é desconhecido. Alguns atribuem... de novo, The Voice. Não tem mais cantoria hoje. Alguns atribuem a autoria da carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo. Alguns atribuem ao nosso irmão Lucas, doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu também Atos dos Apóstolos. Alguns atribuem a sua autoria a Barnabé, e alguns chegam até mesmo a atribuir a sua autoria a Priscila, esposa de Áquila, e esse seria um dos motivos de a autoria não estar na Bíblia. Mas nós sabemos que, independente de quem tenha escrito a carta aos Hebreus, é uma carta inspirada por Deus, foi alguém inspirado por Deus, e se está no cânon bíblico, é por permissão e vontade do nosso Deus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita em especial... boa noite, André Amorim. A carta aos Hebreus, ela foi escrita em especial porque os novos convertidos... os novos cristãos, os judeus messiânicos, eles estavam com medo agora da perseguição. Por quê? Porque eles estavam sofrendo uma perseguição tremenda, principalmente da parte dos judeus, porque ao se converter ao cristianismo, eles estavam abandonando as práticas da lei, aos mandamentos que eles seguiam, aos 613 mandamentos. Então, os judeus perseguiam agora os novos convertidos. Mas isso não é só de agora, é desde Pedro, é desde João, é desde Jesus, é desde o apóstolo Paulo. Então, os cristãos sempre foram perseguidos pelos judeus. Mais para frente, eles são perseguidos pelos romanos, e aí por diante vai se levantar imperador, vai se levantar homens que vão piorar a situação dos cristãos, lançando em covas de leões para serem devorados por feras, queimando vivo os cristãos, fazendo dos cristãos tochas humanas, e por aí vai. E essa perseguição vai se prolongar por longos 300 anos, pelo menos. Mas essa perseguição, ela começa internamente, pelos judeus. E esses judeus messiânicos que estavam sendo perseguidos, eles estavam querendo abandonar a fé. Eles estavam querendo abandonar o cristianismo, porque, como eu disse ontem, muitas religiões, muitas decisões que nós tomamos nos levam a um determinado conforto. E, naquele caso, os judeus serem judeus, os judeus cumprirem os mandamentos, os rudimentos, os preceitos, os deixavam confortáveis.
Só que agora, como cristãos, agora como convertidos ao cristianismo, eles estavam sofrendo perseguição, porque em outras religiões, em outras etnias, tem conforto, se encontra um conforto, mas no cristianismo, o único conforto que nós encontramos é em Cristo. Porque no mundo nós temos perseguições. Jesus disse assim, ó, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas vocês não são do mundo. E porque vocês não são do mundo, o mundo vos persegue. Então, aqueles homens estavam querendo abandonar a fé. Porque era muito mais fácil enquanto eles seguiam o judaísmo. E o autor aos Hebreus, ele escreve com esse propósito, apontar que Jesus é maior e melhor que qualquer religião, que qualquer ritual, que qualquer doutrina, que qualquer rudimento, que qualquer preceito. Ele começa falando a respeito dos anjos, ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, depois ele vai falar a respeito de Moisés, ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés, depois ele vai dizer sobre o sumo sacerdote, vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote e assim por diante. Então o autor dos Hebreus, ele está dizendo assim, olha, não vale a pena vocês abandonarem a fé, independente da perseguição, independente da afronta, ainda que vocês tenham que entregar as suas vidas, não vale a pena abandonar a fé. É como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo assim, é como se o autor aos Hebreus dissesse assim, olha, é real, Cristo é real, Cristo está vivo, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Acreditem, creiam que tudo que Cristo fez e faz é maior do que tudo que vocês podem fazer ou qualquer outro ritual. Ele vai falar a respeito do sacrifício, que os sacrifícios que eram entregues no templo, as pessoas criam naquele sacrifício. As pessoas não iam dentro do templo, no templo, entregar um sacrifício ou uma oferta a Deus desacreditadas naquele sacrifício. As pessoas iam até o templo, entregar uma oferta, entregar um sacrifício ao Senhor, acreditando que Deus ia receber. E o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é o maior sacrifício, é o sacrifício eficaz, é um sacrifício perfeito. Então, se vocês creem que o sacrifício que vocês entregavam ao Senhor, que era um sacrifício de animal, que era um sacrifício de sangue de animal, vocês confiavam naquele sacrifício, creiam ainda mais no sangue de Cristo. Creiam ainda mais no sangue que foi vertido e derramado na cruz. Então, o propósito do autor aos Hebreus é dizer, não abandonem a fé. Não abandonem a fé por absolutamente nada. Aí nós vimos no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que está escrito assim: havendo Deus outrora falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Paz do Senhor JC, sejam bem-vindos, gente. Estou afastado. Eita, não abandone a fé. Olha, Deus está usando o autor aos Hebreus para dizer assim: Deus sempre falou, Deus sempre se manifestou. Você sabe, no livro de Esther encontra-se o versículo mais longo de toda a Bíblia, Esther 8:9. Deus sempre falou, desde o Éden. Deus sempre falou com o homem. Deus nunca
virou as costas. Deus nunca virou as costas. Deus é aquele que cria e é aquele que está perto da sua criação. Deus é aquele que forma e está próximo àquilo que ele formou. Deus, ele sempre quis e por ele sempre teve um relacionamento entre o Criador e o Filho, entre o Criador e a criatura. Só que na dispensação da lei, antes de Jesus, Deus falava por muitas formas. Robinho, Paz do Senhor. E as formas que Deus falava era, por exemplo, Deus falou através de uma sarça. Deus falou através de trovões. Deus falou pelos profetas. Deus falou aos pais pelos profetas. Então, essa era a forma de Deus falar com o povo. Essa era a forma de Deus falar com as pessoas. Porque havia-se um véu. É como se tivesse uma neblina e o povo não pudesse compreender o que é verdadeiramente o que Deus estava querendo falar, o que Deus estava querendo demonstrar, o que realmente é o que Deus estava preparando. E em Jesus Cristo, Deus fala com o povo. A partir de Jesus Cristo, Deus fala com as pessoas através dele. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Sabe o véu que estava posto? Sabe a neblina que estava encobrindo toda a verdade? Foi rasgada na cruz. O véu foi rasgado na cruz. Quando Jesus ele se entrega como uma oferta e como um sacrifício, esse véu que encobria foi rasgado. Essa neblina que encobria a verdade, que encobria as pessoas de chegarem ao conhecimento da verdade ali, no que é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele diz assim, na oração sacerdotal ele vai dizer assim ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa palavra, essa verdade estava encoberta até Jesus Cristo ser oferecido como um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. A partir de então, Deus fala aos homens através do seu Filho Jesus. Ele continua dizendo: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus se tornou herdeiro. O que é herdeiro? Herdeiro é dono de tudo, como pai. Aquilo que é do pai é do filho que herdou as coisas do pai. Então, tudo que é do pai é também do filho, porque ele herdou todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa parte nós vimos ontem também. Jesus estava com Deus desde sempre, desde o princípio. Alguém me perguntou, mas foi agora antes de entrar na live, eu ainda nem respondi. Depois eu vou fazer um vídeo respondendo. Perguntaram assim: se Jesus é o primogênito, como é que ele não foi criado? Só que Jesus nem sempre foi o primogênito. João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o Filho, ou Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus era o Filho unigênito. O que é unigênito? É único. Então Jesus, ele não sempre foi primogênito. Jesus, ele era unigênito, ele era o único. Só que quando ele veio a essa terra, ele se fez carne, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se tornou o primogênito, que quer dizer o primeiro de muitos. Ou seja, nós que cremos em Jesus e no seu poder, João, ele vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todo aquele que recebe a Jesus, todo aquele que recebe a Cristo, é filho de Deus com Cristo. Então, agora, Jesus, ele é
primogênito, porque ele é o primeiro de muitos, mas antes ele era unigênito. E João, no mesmo capítulo que eu falei, João, capítulo 1, ele começa dizendo assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus foi gerado na eternidade, ou seja, Jesus ele não foi criado um dia, Jesus foi gerado pelo Pai na eternidade. O que é isso? Ele sempre existiu. Ele vai dizer em João capítulo 8, antes de Moisés, eu sou. Jesus, por diversas vezes, ele vai dizer, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira, eu sou a água que jorra para a vida eterna, eu sou o maná que desce do céu, o pão que desce do céu, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou. Jesus, ele não passou a existir. E é tanto que a gente vai ver que no primeiro capítulo, o autor vai começar a falar a respeito dos anjos. E ele falando a respeito dos anjos, ele quer mostrar aos leitores que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é maior que os anjos, que Jesus é melhor que os anjos, a começar pela criação. Os anjos foram criados, mas Jesus, ele foi gerado na eternidade pelo Pai, com o Pai. Os anjos não, os anjos foram criados. No versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do teu ser, do seu ser. Ele é o resplendor da glória. Todos os atributos juntos, a somatória de todos os atributos se refletem na glória de Deus. E a glória de Deus, a glória do Pai, que Jesus compartilhava na eternidade, depois dele ter se esvaziado, agora ele tem isso sobre ele novamente. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele não é parecido, ele é a expressão exata. Ele não é como eu e você que somos imagem e semelhança, mas pecamos, mas falhamos, mas pensamos coisas que não agradam a Deus. Não, ele é a expressão exata. Ele tomou a forma de homem e não pecou. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui para mim é maravilhoso. Todos os atributos do Pai estão no Filho, porque da mesma forma que a palavra do Pai tem poder, a palavra do Filho também tem. Jesus foi elevado ao mais alto lugar. Jesus foi elevado ao lugar de honra. Jesus foi elevado ao lugar de majestade. E ele tem nas suas mãos todo o poder. Ele disse, todo o poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Assim como o Pai tem poder, Jesus Cristo também tem. E ele sustenta todas as coisas, aleluia, pela palavra do seu poder. O ministério de Jesus é tão extraordinário porque não conhecíamos a Deus. Hoje conhecemos em Jesus. Exatamente, irmão Fabiano. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Essa expressão, esse versículo de que o véu foi rasgado vai muito além do que a gente imagina.
Não é só o fato de aquele véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, aquele véu que separava o homem da presença de Deus. Não é só isso, é muito mais do que isso, a revelação da verdade. O entendimento e o conhecimento da verdade que estava oculto aos homens, séculos e séculos, foi revelado através de Jesus Cristo. Não é só o véu que se rasga, mas é o corpo de Jesus Cristo. E por causa de Cristo, nós conseguimos ter um entendimento, um conhecimento maior a respeito de quem é Deus, do seu propósito com a humanidade e da redenção. O que é redenção? O que é salvação? Do que nós precisamos ser salvos? Por que nós precisamos ser salvos? Como nós seremos salvos? E assim por diante. Mulher samaritana... eu amo essa passagem, vocês sabem, né? Mulher samaritana descobriu esse significado. Eu amo essa passagem, a passagem mais linda da Bíblia. Toda vez que alguém fala comigo agora, só lembro de Jesus falando com Judas. Aqui, vem, amigo. Bom, vamos continuar. Eu parei no versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ore por mim, minha mulher está no trabalho. Amém. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu acabei já falando sobre isso aqui. Jesus foi elevado ao lugar mais alto, a um lugar de honra. Jesus, como está escrito em Filipenses 2, Deus o exaltou sobremaneira. Ele foi colocado a um lugar de honra e mais do que isso, de majestade. Sabe por quê? Porque Jesus é Rei. Jesus é Rei. Quem crê que essa live vai alcançar vidas, diga amém. Eu também amo ela. Se estudar profundo, você entende e aprende Nossa, eu amo demais essa passagem. João 4 é esclarecedor demais. É esclarecedor demais. Eu acredito que se todas as pessoas meditassem muito em João 4, iam entender muita coisa que ainda está oculta. E que Jesus já revelou, né? Vamos lá. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Foi, como eu falei ontem, os judeus, eles tinham uma... Obrigada por tudo, fique em paz. Amém, irmão Jário, Deus abençoe sua vida, viu? Volte mais vezes. Você acredita em alguma relação com Cristo sentado à direita de Deus, com Eclesiastes 10? Fabiano, sinceramente, eu não me recordo dessa passagem. Meu Deus, por que você confundiu? Deixa eu voltar aqui, já esqueci de novo. Eu não me recordo dessa passagem de Eclesiastes 10. Lembrei. Os judeus, eles tinham em alta estima os anjos. Eles consideravam os anjos ministradores, e de fato eles são ministradores de Deus, ministros a serviço de Deus. De fato eles são. Então o que o autor está dizendo? Se vocês têm em alta conta os anjos, tenham também Jesus, porque ele é ainda maior do que os anjos. Se vocês têm em alta conta os anjos que trouxeram a lei, e ele vai falar isso mais pra frente um pouquinho, se vocês têm em alta conta os anjos que trouxeram a lei, que revelaram a lei a Moisés, tenham em conta ainda muito mais Jesus Cristo, que é muito superior aos anjos, que não foi criado, foi gerado, que está assentado ao mais alto e sublime trono,
está ao lado do Pai, ao mais alto sublime trono. Tenham em conta Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tenham em conta que através de seu Filho Jesus Cristo, todas as coisas foram reveladas aos filhos. Então, o autor está dizendo assim, Jesus é maior que os anjos. Jesus é melhor do que os anjos. No versículo 5, ele vai citar um salmo. Ele vai citar um salmo, capítulo número 2. Está escrito assim: pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Ele está dizendo assim, olha, Jesus, o Filho, foi gerado na eternidade. Os anjos foram criados. Ele continua dizendo, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz. Aí eu falei de primogênito, já expliquei também. E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz. Quanto aos anjos diz. Aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Aqui ele cita outro salmo, Salmo 104. Em Eclesiastes, a única passagem em que o escritor fala sobre direita e esquerda. Não me recordo dessa passagem, Fabiano, depois eu vou ler. Fiquei curiosa agora. Vamos lá. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Outra coisa aqui. E o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O autor está dizendo aqui, os anjos de Deus, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Os anjos, ele está dizendo que os anjos estão a serviço de Deus. Eles estão a serviço de Deus. Eles obedecem a Deus. E só. Boa noite, Xandro, porque o Espírito de Deus... já li. Boa noite, Xandro, Pai, seja bem-vindo. Jesus respondeu, quem beber dessa água não terá sede outra vez. Obrigada, JC. Outra coisa, os anjos não têm cetro de equidade. Os anjos não têm reino. Ele está dizendo que o Filho tem um reino. O Filho reina, o Filho é rei. E nisso ele é também superior aos anjos. Ele vai dizer, olha, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são as obras das tuas mãos. Ele está dizendo em todo o tempo que, meu Deus, o assunto nem é esse, gente. Ele está dizendo em todo o tempo, em todo momento, que Jesus é superior aos anjos. Boa noite, Agamenon, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Vamos lá. Onde eu parei? Qual versículo que eu parei? Versículo 11? Versículo 11. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes são igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Obrigada, Diogo. Ele está o tempo todo comparando
Jesus com os anjos. E aqui ele está dizendo assim, olha, os anjos perecerão. Os anjos não permanecem para sempre. Os teus anos vão envelhecer, mas o filho jamais, ele permanece para sempre. Ele diz assim, ó, tu, porém, é o mesmo e os teus anos jamais terão fins. Isso aqui é uma referência ao Salmo de número 102. Ora, a qual dos anjos disse jamais? Versículo 13, gente. Assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Qual anjo Deus disse isso? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Qual foi o anjo que Jesus disse isso? Nenhum. Então o autor está dizendo, olha, vocês têm os anjos em alta estima, mas saibam que a nenhum anjo o Pai, Deus, disse nenhuma dessas coisas. Mas ao filho ele disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. No versículo... Obrigada! Tinha travado. Obrigada, JC. Eu olhei e tava bem travado. Ai, meu Deus, pensei que tinha caído a live até. Eu falei, pronto, caiu a live. Salmo 102 e o que mais? Deixa eu ver. Olha, as referências usadas pelo autor aos Hebreus. No capítulo 1 é o Salmo 102, se vocês quiserem marcar aí. Bom lembrar que Cristo morreu, mas ressuscitou. Verdade. Olha, obrigada, JC. As referências usadas. Salmo 102, versículo 7, Salmo 104, versículo 4, Salmo 45, não é 145, é 45, Salmo 45, versículos 6 e 7, Salmos 102, versículo 25 e 27, e por último, Salmo 110, versículo 1. Falei muito rápido, deu tempo de anotar? Essas questões combatem veemente a adoração aos anjos em alguma das igrejas primitivas. Sim, verdade, Fabiano. O próprio apóstolo João, quando ele foi elevado em espírito aos céus, ele vai se prostrar diante de um anjo. E o anjo vai dizer para João, levanta-te, eu sou conservo teu. Então, os anjos que são ministradores de Deus, a serviço de Deus, a serviço do reino, os anjos que obedecem a Deus, que fazem a vontade de Deus, que são mensageiros, enfim, nem os anjos aceitam adoração. Mas no versículo 6, o autor está dizendo que esses anjos de Deus adoram a Cristo, adoram ao Filho. Então, os anjos não aceitam adoração. Esse negócio de adorar anjo não é bíblico, gente. Gente, é Cristo. No princípio, outrora, falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Pronto, esse foi o resumo do capítulo 1. Vocês querem continuar para o 2? Yes ou no? Você só deu capa. Sim. Então vamos. Ele quer amizade. Então vamos. Hebreus capítulo 2. Quero ver quando chegar no 11. 11 é o quê? 11? Tem 11, não lembro. Faltei nas aulas de inglês. Vamos lá, Hebreus capítulo 2, versículo 1.
Vou beber mais água. Aline, tá top, só tá rápido. É porque a gente viu isso ontem. A gente viu o capítulo 1 ontem. Eu só dei uma recapitulada. Uma boa recapitulada, uma boa resumida, um pouco mais longa. Porque eu tava tendo discussão aqui na rolagem. E eu sei que muita gente não prestou atenção. Na verdade, até eu tava angustiada aqui. Então hoje eu dei uma resumida um pouco maior. Cristo é tudo em todos. Tudo que precisamos e necessitamos estar nele. Pronto, anotei as referências. Ótimo, Wilson. O perigo da negligência. Eita, Glória! É o mesmo título que tá na minha. Suar invasa os... Não, tô só não. É por causa da ring light. Nem tá calor, eu tô com coberta aqui, ó. Coloquei água e não bebi. Mata o soldado. Paulo, olha o que eu acabei de gritar. O perigo da negligência. Eita, isso aqui não vai dar pra gente ir muito longe hoje não, eu acho. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Eu sei, você está usando a tradução Arara. Mas eu vou ler esse versículo nessa tradução aqui, que é diferente, só pra gente se aprofundar um pouquinho nesse versículo. Tá escrito assim, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, outra tradução. Portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então vocês lembram qual é o contexto de Hebreus, né? Aqueles que se converteram ao cristianismo, agora por causa da perseguição, eles estavam querendo voltar ao judaísmo, porque não tem conforto no cristianismo. Gente, não tem conforto no cristianismo. Não tem. Eu sou a prova viva de que não existe conforto no cristianismo. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei nem quem foi que disse, mas a frase é bem assim: Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Obrigada, JC. Deus abençoe. Vou dormir. Bom descanso, viu? Obrigada por tudo. Deus te abençoe. Obrigada. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Então, o autor estava exortando aos cristãos não abandonarem a fé, não voltarem, não regressarem. O capítulo 2 é uma exortação, para mim, ainda mais firme do que o capítulo 1. Como se no capítulo 1 ele ensinasse uma doutrina e no capítulo 2 ele aplicasse. No capítulo 1 ele está ensinando a doutrina de que Jesus é superior, de que Jesus é maior, de que Jesus é melhor. E no versículo 1, em especial, do capítulo 2, ele está aplicando essa doutrina. E como que se aplica essa doutrina? Não negligenciem tudo aquilo que vocês já ouviram. Fiquem firmes, cada vez mais firmes. Naquilo que vocês já ouviram. O evangelho é graça, mas não é de graça. A igreja aceita todos, mas não é aberta a tudo. Evangelho tem conforto, evangelho tem confronto, não conforto. Frase minha. A igreja... já li esse. Então vamos lá.
Por esta razão, importa que nos apeguemos. O que o autor está dizendo aqui? É como se, imagine que uma pessoa tá no meio do oceano e não sabe nadar. E olha para um lado, olha para o outro, é só água. Água, água e mais água. Eu já fico desesperado só de pensar numa situação dessa. Eu tenho fobia. Eu tenho fobia. Eu ia morrer de desespero antes de morrer afogada. A pessoa no meio do mar, no meio do oceano. Como se fosse uma formiguinha. No meio do oceano. Não sabendo nadar. Só tem água para tudo quanto é lado. E, de repente, tem uma boia. E é o único recurso. É a única saída. É a única esperança. É o único socorro que essa pessoa tem. É essa boia. Ela não sabe nadar. Ela não tem socorro vindo da parte de nenhuma pessoa. Mas ela encontra uma boia e ela vai se agarrar. Essa pessoa que está no meio do oceano vai se agarrar tão firme nessa boia, sabendo que é a única esperança de vida que ela tem, sabendo que é a única expectativa de vida que ela tem, e não vai soltar de jeito nenhum. O autor aos Hebreus, é uma analogia que eu fiz para representar o que o autor aos Hebreus está dizendo. Se apeguem. Firmes, sejam firmes, não sejam negligentes com aquilo que vocês já ouviram. Saibam que o Evangelho é essa boia no meio do oceano. O Evangelho de Cristo é a única esperança, é a única expectativa, é a única segurança, é o único socorro que nós temos nessa vida. É o único socorro que nós temos nessa vida. Então, se você já ouviu o Evangelho, se você já sabe disso, se agarre, se apegue firmemente, não negligencie aquilo que vocês ouviram. Aleluia, aleluia. É o único socorro, é a única saída. Vai voltar para o judaísmo, vai voltar para as leis, vai abandonar, vai virar as costas, vai buscar outra religião, vai buscar outra crença, outra doutrina, mas a única saída é essa aqui. Não tem outra. Não tem outra, a única esperança, o único socorro, é o único lugar onde você vai poder respirar. Ainda que haja perseguição, ainda que hajam lutas, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Ainda que tenha perseguição, ainda que haja martírios, torturas, ainda que haja aflições, é a nossa única saída, gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, se a gente buscar qualquer outro recurso, a gente vai afundar no meio desse oceano. Vai morrer em vão, sozinho. E vai ter vivido em vão. Apenas ele preenche a carência do homem. Sabe, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei muito de duas parábolas. Uma eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas a parábola que eu mais lembrei, eu acredito que talvez possa ser que alguém tenha lembrado, é a parábola do semeador. Eu vou ler, vai ficar melhor. É Mateus 13, né, gente? Bora de Bíblia. Vocês estão com a Bíblia aí, né? Por favor. Eu chorei largada. Boa noite, paz do Senhor. Irmã, amém. Amém, seja bem-vindo. Mateus 13. Achei. Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia,
Saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o Felipe, a bagunça é fora, tá tarde. Ele não tá me ouvindo. Felipe, ele não tá me ouvindo. E de muitas maneiras... Não, pera. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Felipe, ele tá com fone. O ruim é que ele tá ali fora na arinha, aí ele fica fazendo bagunça, os vizinhos vão reclamar. Vamos lá. A explicação da parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a multiplica por um. E a multiplica por um? Felipe, filho, você está fazendo muito barulho. O que Jesus está dizendo aqui? Que muitas coisas, às vezes, preenchem o lugar da palavra de Deus. O que preenche o coração das pessoas no lugar da palavra de Deus? As fascinações do mundo, as tristezas, as angústias, tudo isso faz com que as pessoas deixem de olhar para a palavra e olhem para a situação, ou seja, as coisas terrenas. Nós lemos lá em Filipenses que aqueles que se preocupam só com as coisas terrenas são inimigos da cruz. Então, se nós nos preocupamos, olhamos só para as coisas terrenas, não guardamos no nosso coração a palavra, nós estamos negligenciando a palavra. Nós estamos não dando ouvidos àquilo que Jesus Cristo disse. Quando nós ouvimos a palavra, a compreendemos, guardamos ela no nosso coração, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós fazemos isso, nós nos tornamos uma terra fértil, nós nos tornamos uma boa terra, pronta para dar frutos. Então o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim, olha, não negligencie a palavra, não negligencie aquilo que você já ouviu. É necessário um progresso, é necessário um crescimento, é necessário um avanço da nossa parte, porque se a gente ficar estagnado, se a gente ficar parado, se a gente ficar estacionado,
nós corremos um sério risco de abandonar a fé. Por quê? Porque nós vamos colocar as coisas terrenas acima das coisas do reino. Nós vamos nos preocupar com as coisas terrenas ao invés de nos preocupar com a palavra, com aquilo que nós já ouvimos, com o evangelho. Então a preocupação do autor aos Hebreus é justamente essa: não negligencie. Por essa razão, não importa o que. Jesus nos deixa claro. Ai, gente, não dá pra ler com essa camisa aqui. Jesus nos deixa claro que se você ouve, mas logo esquece, você negligencia o que ouviu. Exatamente. Eu escrevi uma frase aqui, eu vou ler. Diligência é estar atento. O que é diligência, gente? Diligência é o contrário de negligência. O que é diligência? Estar atento ao processo de se relacionar com Deus. Há um progresso, um crescimento e sinais. A gente vai ver isso mais pra frente também. Então, diligência é estar atento ao processo. Esse relacionamento que nós temos com Deus é progressivo. Hoje a gente aprende um pouquinho, amanhã a gente aprende um pouquinho. A gente tem visto isso aqui, a gente tem falado sobre isso desde os Gálatas. Desde que a gente estudou a carta aos Gálatas. O relacionamento com Deus é progressivo, ou seja, é crescente. Então, o autor está dizendo assim, ó, se você não negligenciar, você vai continuar nesse progresso, nesse avanço no evangelho e no reino de Deus. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Até aqui. Eu vou parar na parte A do versículo 3. Se você ouve a palavra, gosta, mas não pratica, você é solo perigoso de alternância. Devemos ter um relacionamento com Deus. Filho, você já foi deitar? Felipe? Meu Deus do céu, eu vou jogar esse fone fora. Já me arrependi de ter comprado um fone pra ele. Ô, gente, vamos lá. O autor aqui volta a falar dos anjos. Ele está dizendo que a palavra foi falada por meio dos anjos. Ele está dizendo em relação à lei. Ele deixou a porta aberta, a luz de fora acesa. O pai dele ouviu. Eu tô te chamando faz 3 horas. Você tá com aquele fone no último volume? Você vai ficar surdo. Apaga a luz. Deve foi lá pra fora? Tá lá fora. Pode apagar. Paz do Senhor, Rosinete. Onde eu parei? Deixa eu voltar aqui, foco. Depois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Olha o que o autor está dizendo aqui. Que no passado... Oi, Daiane, seja bem-vinda. O autor está dizendo aqui que no passado, aquilo que foi revelado por Deus através dos anjos recebeu justo castigo. Recebeu
por causa da desobediência, da transgressão ou da negligência, recebeu o justo castigo. É só a gente olhar para o povo no deserto. Quantas pessoas saíram do Egito? Quantos judeus ou quantos hebreus saíram do Egito? Se eu não me engano, foram mais de 600 mil, não foram? Mais de 600 mil. Alguém lembra aí? Boa noite, Pablo. Paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Falar e revelar explica depois da adoção. Você é mineira. Alguém lembrou? Ninguém lembrou? Vou até beber água. Nossa, que silêncio. Que silêncio. 601 mil, obrigada. O Força Firme falou 3 milhões, eu vou explicar. É porque esses 601 mil era contado só homens. Tá, gente? Então, o irmão Diogo mandou 2 milhões. Pai, gente, quem tá chegando agora? É porque esses 601 mil eram contados só os homens. A gente lembra que naquela época não se contavam mulheres e crianças. Então, esse número de 601 mil vai dobrar, vai se multiplicar se contar mulheres e crianças. Então, esse número estimado, 2 milhões e 3 milhões, não está de todo errado. Mas na Bíblia diz 601 mil porque eram contados só homens. Aí as feministas chamam... Agora, gente, desses 601 mil homens que saíram do Egito, quantos entraram na Terra Prometida? Dobrando esse número, contando mulheres e crianças, vai para mais de 2 milhões. Quantas pessoas entraram, pisaram o pé em Canaã dessas pessoas que saíram do Egito? Paz, irmão Vando. 2. Agora você vê. E hoje eu estava meditando nisso. E não é diferente nos dias de hoje, gente. Não é. Sabe por que só 2 pessoas não entraram, não puseram... Aliás, só 2 pessoas puseram o pé na Terra Prometida porque só 2 acreditaram. Só 2 confiaram em Deus. Só 2 tinham fé naquilo que Deus disse, nas promessas de Deus. Só 2 colocaram a sua confiança no Senhor. Todas as outras acreditaram em si mesmas. Todas as outras. Foi a maioria esmagadora de mais de 600 mil pessoas que ouviram a promessa, que viram sinais, que viram milagres, que viram prodígios, que contemplaram a mão forte do Senhor sobre a vida deles, sobre a vida dos seus inimigos, comeram pão que desceu do céu, tomaram água que saiu de uma rocha. Essas pessoas não entraram na Terra Prometida porque não acreditaram. Não foi porque transgrediram uma lei ou outra, foi porque não confiaram em Deus. E hoje em dia não é diferente. São mais de não sei quantas mil pessoas para no meio, acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que tudo aquilo que precisava ser feito Ele já fez. E o autor está dizendo, no versículo 2, ele está dizendo, olha, toda transgressão ou desobediência recebeu castigo justo. O fato daquelas pessoas não entrarem na Terra Prometida não foi injustiça de Deus. Deus não estava sendo injusto. Deus estava sendo, muito pelo contrário, justo pelo fato deles não entrarem na Terra Prometida. Mas aqueles que acreditaram,
aqueles que confiaram, aqueles que tiveram fé, entraram na terra prometida. Gente, é muita diferença. Sabe, se fosse de 600 mil homens, a metade. Se fosse de 600 mil homens, pelo menos 100 mil. Mas de 600 mil homens, são só 2. Isso é muito forte, é muito forte. No versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se estes homens, na dispensação da lei, negligenciaram a promessa de Deus, ele está dizendo assim, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque naquela época, naquele tempo, o véu estava posto. Não eram todos que tinham acesso a Deus, muito menos não eram todos que tinham o Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo assim, olha, muito mais nós se negligenciarmos tão grande salvação. Então, se nós negligenciarmos, se nós não nos apegarmos com firmeza, como ele diz no versículo 1, às verdades ouvidas, nós vamos negligenciar mais ainda do que os nossos antepassados. A nossa responsabilidade é maior do que a deles. Porque, olha, hoje a gente tem a palavra revelada, a gente tem o Filho, a gente tem o Espírito, a gente tem a Bíblia nas nossas mãos. Hoje, a nossa responsabilidade é muito maior do que a destes homens. E o autor está dizendo, se eles receberam castigo justo, muito mais nós. Como é que nós vamos escapar se nós desobedecermos? Ou se nós negligenciarmos, aliás. Se nós negligenciarmos tão grande salvação. Ou seja, se nós não acreditarmos na obra de Jesus Cristo. Se você não crê na obra de Cristo. Se você não crer, se você não olhar pelos olhos da fé, que tudo aquilo que Jesus Cristo fez foi suficiente, foi perfeito, foi eficaz. Você está negligenciando a obra de Cristo, você está negligenciando a cruz, você está negligenciando o sangue. E o nosso castigo, se fizermos isso, será ainda mais do que os nossos antepassados. Por isso que alguém pensa que a igreja é cheia... Por isso que alguém pensa que a igreja é cheia de pessoas, de qualquer jeito, vai para a salvação. Lembra? Bom lembrar que tudo que tem que ser revelado já está na Bíblia, toda revelação. Ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for Cristo estará comigo. Então, gente, é muito forte isso aqui, meu Deus do céu. Versículo 4 está escrito assim. Não, a continuação do 3, né? Eu parei na parte A. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, então começou por Cristo, aqui ele está falando do Filho. Tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois anunciada... Ai, meu Deus. Estou lendo tudo errado. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ele está dizendo assim, olha, foi anunciado pelo nosso Senhor e foi também confirmado a nós. Muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram. Nossa, é forte, hein, Fábio? Fosse Moisés, tinha dado com o cajado. Ainda bem que eu não sou Moisés. Das 10 virgens, só 5 entraram para as bodas. Olha, gente, o autor está dizendo que aquilo que começou a ser anunciado pelo Senhor foi também confirmado por aqueles que ouviram. Quem são os que ouviram? Os apóstolos.
Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus ensinou, os apóstolos confirmaram. Como que eles confirmaram? Deus dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Todos os milagres de Deus, todos os sinais de Deus, eles não apontam para uma pessoa salva. Eles são sinais. Sinais do quê? Da glória de Deus. Eles são sinais do poder de Deus. Não necessariamente que uma pessoa que recebe um milagre, ela está salva. E a gente tem vários exemplos na Bíblia e não tem como a gente nunca lembrar da passagem dos 10 leprosos. O que acontece na passagem dos 10 leprosos? Todos foram curados, todos receberam milagres, todos viram, todos contemplaram milagres, mas só um voltou, só um agradeceu, só um foi salvo. Então, os milagres, na verdade, são sinais de Deus, são prodígios, e esses sinais se estenderam nos apóstolos. Paulo curava as pessoas com lenço. Pedro, o livro de Atos diz que a sombra deles curavam. Então, estes são sinais que apontam para Cristo. Sinais, lembrando, gente, que sinais, eles são sempre pedagógicos. Pedagógicos. Irmão Mário, tu não descobriu isso ainda? Quando você descobrir, você vem falar para nós. Todos os milagres de Deus, eles são pedagógicos. Todos os milagres de Cristo são pedagógicos. Se a gente olhar lá em João, capítulo 8, ele está falando que ele é a luz do mundo. Aí no capítulo 9, ele vai curar um cego de nascença. Todos os milagres de Cristo, eles são pedagógicos, eles ensinam alguma coisa. No capítulo 11, ele vai dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aí logo em seguida, ele ressuscita Lázaro. Logo em seguida, ele ressuscita Lázaro. O que ele está ensinando ao ressuscitar Lázaro? Que ele é a ressurreição e a vida. Ele não só fala, como ele faz. Então, os milagres, na verdade, eles revelam quem é Deus. Eles dão sinais de Deus. Mas não significa que uma pessoa que recebeu um milagre, ela está salva. Mas não deixa de ser um sinal. Jesus cura o cego Bartimeu lá em Marcos 10:46 e ali a gente aprende e a gente vê a respeito de duas cegueiras, a cegueira física e a cegueira espiritual. A cegueira daquele homem entrou pelo cano, que clamavam Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, e a cegueira da multidão, que não conseguia contemplar, entender e ver quem era Jesus. Então ali, o milagre de Jesus também é pedagógico. Ele está nos ensinando a respeito da cegueira física e a respeito da cegueira espiritual. A mesma coisa ele faz em João capítulo 9. Então, a gente observa que os sinais, eles apontam para Cristo. Ele nos mostra Cristo. Ele sempre vai nos ensinar alguma coisa. Os milagres de Cristo, eles são pedagógicos. Abduziu. Então é isso. Fim. The end. Até aqui. Amanhã nós continua. Ok, pessoal? Gente, essa passagem é muito forte. Eu vou ficar pensando nisso a noite inteira. Bye, bye. Canta, Aline, nunca te pedi. Eu não posso cantar essas horas. Vocês vão ficar sem ouvir a minha linda cantoria. Eu nem sei cantar, gente, tô brincando. Mas tá tarde já, tá maior silêncio agora. Ó, escuta. Vou te falar de um só Deus.
Inclusive, eu acho que eu tava até gritando, né? Eu não consigo falar baixinho. O cara já dormiu. O Felipe foi deitar. Tô acordando eles tudo cedo agora. Estão acordando cedinho, pra não ficar acordado até tarde. Voltou às aulas. O Felipe tá tendo aula remota ainda em casa. Mas tá tendo que estudar já. A Carol já tá indo pra escola, então a gente tá... Acabou as férias. Acabou a folga. É milagre, é pra aplaudir de pé. Igreja, silêncio aí, ó. Sua irmã... Minha irmã tá bem, tá em casa. Tá com 3 pinos no dedo, mas tá bem. Tá se recuperando bem. Aqui só os grilos cantando. Sobe na janelinha e põe eles pra cantar, Márcia. Rapaz, obrigada por perguntar, Diogo. Bom, gente, deixa eu fechar. Eu peguei um caderno do Felipe, que ele ganhou de material na escola, para eu fazer meus novos estudos. Paz, Wando, Deus abençoe. Pronto, arrumando minha bagunça. A paz de Deus que excede todo entendimento. Vamos orar? Deixa eu beber essa água aqui, para dizer que eu bebi 500 ml de água. Caderno abençoado. Esse tomara que seja ainda mais abençoado que o outro. Oremos, vamos orar. Ufa, obrigada, Deus. Depois vai ser vendido. Vou vender por $1 milhão. Quem quiser, vou fazer leilão. A oferta inicial vai ser $1 milhão. Ai, meu Deus, obrigada. Obrigada, Jesus querido. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Mais uma noite abençoada. Não tenho palavras, Senhor Deus, que expressem a gratidão, Senhor Deus, que eu carrego no meu coração. Por poder estar sendo tão abençoada, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra. É bem verdade, meu Pai, que quanto mais eu conheço, quanto mais feliz eu fico ao conhecer a Tua palavra. Por um outro lado, eu fico triste, Senhor Deus, por saber que tantas pessoas estão cegas, tantas pessoas estão presas, algemadas ao legalismo, ao moralismo, à religião, e estão perdendo esse tesouro, essa preciosidade, essa boia no meio do oceano, que é a Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, através do Seu Espírito, possa alcançar esses corações, essas pessoas, que eles não se afoguem, que eles não se percam, que eles não abandonem a fé, que eles estejam com os seus pés firmados e estabelecidos na rocha que é Jesus Cristo. E assim também nós, meu Pai, porque nós não podemos jamais, ainda que cremos que nós vivemos pela fé e que a salvação é por meio da graça, não cabe a nenhum de nós, conhecendo a palavra, negligenciarmos tudo aquilo que já vimos, já ouvimos e já aprendemos de Ti, que é santo. Que o Teu Espírito, Ele venha nos fortalecer a cada dia, que o Senhor venha segurar nas nossas mãos, para que nós possamos a cada instante meditar, guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós não pequemos contra Ti, Senhor.
Em nome de Jesus, meu Pai, continua falando com cada coração que ouviu nessa noite a tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, através do teu Espírito, venha revelar e dar entendimento daquilo que eu não pude passar, mas que venha ser completamente revelado e entendido em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nós jamais venhamos esquecer uma sequer lição da tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu creio que cadeias e correntes estão sendo quebradas, algemas estão sendo quebradas, porque a tua palavra está sendo pregada, ainda que seja poucas pessoas, mas essas poucas pessoas estão ouvindo a tua palavra. Meu Deus, não importa se é 50, se é 10, se é 20, mas é a tua palavra que eles estão ouvindo. É melhor que tenha poucas pessoas ouvindo a tua palavra do que uma multidão ouvindo um monte de mentira. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos a cada dia crescer, prosseguir, que nós venhamos guardar tudo que nós ouvimos e nos apegar, nos agarrar, nos prender, acreditando, tendo a certeza e a convicção, Senhor, de que a tua palavra, Senhor Deus, é o nosso único refúgio, o nosso único socorro, a nossa única esperança de vida eterna. Obrigada, Senhor Deus, por isso. Obrigada por este momento, obrigada por essa comunhão com os meus irmãos, obrigada pela vida de cada um deles. Eu te louvo e te agradeço pela vida deles, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aqueles que não puderam vir aqui hoje, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão na correria, Senhor Deus, com muitos afazeres, com muitas preocupações, que o Senhor possa estar visitando a cada situação, que o Senhor possa estar visitando a cada causa, que o Senhor venha, através do teu Espírito, dar sabedoria para que todos possam resolver o que tiver para resolver e que o Senhor, através do teu Espírito, possa estar curando aqueles que estão enfermos, que estão acometidos de toda e qualquer enfermidade. Pai, nos dá uma boa noite de descanso, que amanhã seja um dia abençoado e que, se for da tua vontade, amanhã nós estaremos aqui, Senhor Deus, para a glória do teu nome, aprendendo ainda mais de ti, que é santo. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém, Garela? Garelinha. Obrigada a vocês vocês tudinho. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite de descanso e até amanhã. Amém. Vou desligar. Ixi, agora desliga lá em cima. Tchau, fui.